Nesse vídeo eu vou falar sobre distância focal, que é muito importante para a CFTV. Então, acompanhe. Olá, seja bem-vindo, Claudemir por aqui com mais um vídeo. Vamos falar sobre distância focal, que é bem importante para a CFTV. Quando você quer regular aí a sua lente, seja uma lente varifocal ou uma lente fixa, quando você vai comprar uma câmera, você tem que entender de distância focal. Então vamos dar uma olhada aqui diretamente numa câmera que eu tenho aqui na mesa para a gente entender melhor. Então aqui eu tenho uma câmera box, ela está aqui conectada com a lente. E aqui do lado eu tenho a câmera box também, só que sem a lente, tá? Então, para entender melhor, aqui dentro a gente vê que existe o sensor aqui, que é um sensor que vai receber a luz. Então, pode ser o CMOS ou CCD, depende da câmera. E aqui vai ser rosqueada a lente da câmera. Uma câmera box, você compra a lente separada, essa lente que está aqui, e você simplesmente rosqueia aqui na câmera. Então, o que acontece é que a luz vai entrar aqui pela lente, vai passar aqui pelo vidro, né? É um conjunto de vidro, aliás, que tem aqui que forma a lente. Então, a luz passa por aqui e vai chegar até atrás, aqui onde está o sensor aqui dentro, né? Então, a luz vai atingir o sensor, esse sensor aqui, para converter aí de luz para formato digital ou para formato elétrico, dependendo do modelo que você tem de sensor aqui. Então, aqui o que acontece? Nessa lente você tem essa distância que você pode variar, por exemplo, quando eu mexo aqui, ó, vario essa distância, se aproxima mais do sensor ou afasto mais do sensor. Então, essa distância aqui, né, que vai variar, é a distância focal, tá? Disso que a gente está falando aqui. Então, vou fazendo assim, vou dando um zoom na imagem, ou vou afastando a imagem, vou abrindo ou vou fechando mais. E nesse outro aqui eu faço o ajuste do foco, né? Então, é uma lente varifocal, por isso eu consigo fazer esse tipo de ajuste aqui. Então, vamos aqui para a tela do computador para a gente entender alguns detalhes aí de como que funciona essa distância focal. Então aqui eu tenho já a modelo com a lente, então ela está aqui com uma lente varifocal. E aqui eu represento uma câmera, né, um diagrama representando a câmera, que eu tenho a lente, na verdade é um conjunto de vidros que eu tenho aqui que forma a lente, só que eu vou representar como se fosse um único vidro aqui, né, uma única lente, tá? E aqui atrás tem o sensor, então fica mais fácil da gente entender, imaginando que é somente um vidro aqui, né, a lente. Então os raios de luz vão chegar, vão passar pela lente, vão atingir o sensor aqui para formar a imagem. E aqui eu tenho essa distância, então, que é a distância focal. Como eu mostrei ali agora há pouco, né? Você vai variando a lente, vai se aproximando ou afastando do sensor. Então tem distância focal, por exemplo, de 3 milímetros, 8,5 milímetros, 15 milímetros, 50 milímetros. Esses são só exemplos, né? Claro que você pode ter outras distâncias, aí você vai estar variando essa distância ali com a lente varifocal, então pode ser 20, pode ser 30, depende da lente que você compra, ela tem aí um range, né? Ela vai do número mínimo ao número máximo que você pode variar, claro, se for uma lente varifocal. Então voltando aqui, por exemplo, vamos considerar aqui, por exemplo, uma lente com distância de 3 milímetros, então a distância focal de 3 milímetros, aqui a visualização que você teria com uma câmera. Então a câmera está próxima da janela, dentro de um prédio, a gente vê lá fora um estacionamento, vê os carros, aqui a gente vê o céu, os prédios, então a gente tem uma ampla área aqui porque a lente está com 3 milímetros, ela está mais aberta. Note que tem uma deformação aqui, ó, na janela, dos dois lados. Isso é porque a câmera está muito próxima da janela e com a lente de 3 milímetros isso ocorre, tá? Há câmeras que podem corrigir essa distorção, mas ela é bem normal. Se você colocar uma lente de 3 milímetros, aproximar de uma janela, de um objeto, você vê ele meio distorcido, é comum, tá? Não fique preocupado, tem câmeras mais avançadas que ajudam a corrigir isso aí, tá? À medida que você vai mudando a lente para 6 milímetros, para 10, para 15, você vai vendo que essa distorção desaparece, ok? Então, voltando aqui, por exemplo, vamos variar então essa distância focal de 3 milímetros, vamos agora para uma distância focal maior, por exemplo, de 8,5. Veja que eu variei a distância focal. Então a imagem já mudou, eu dei um zoom na imagem, já não vejo aqui as bordas da janela, já não vejo o céu, vejo parte do prédio, vejo os carros, mas note que os carros aparentam estar mais próximos, né? Porque eu fiz um zoom aí, um zoom óptico na imagem. Então continuando aqui, outro exemplo, vamos lá mudar a distância focal agora para 15 milímetros. Então fui lá, variei minha lente, e aí estou com um zoom mais aproximado ainda,
praticamente não vejo o prédio, só uma parte do prédio, mas vejo os carros ainda. E depois aqui variando mais ainda, a distância focal de 50 milímetros, eu tenho um zoom bem aproximado, não vejo nada além dos carros que estão aqui, ok? Então bem tranquilo, é isso que você faz quando você tem uma lente varifocal, como essa aqui, ó, voltando para o exemplo. Então tenho a lente varifocal, vou variando aqui, né, dando o zoom. Então ela vai, por exemplo, digamos que essa começa em 3 milímetros, ela vai variando de 3, 6, 10, 15 até 50 milímetros, se ela fosse uma lente de 3 a 50, né? É bem comum você ter lente como essa aqui que varia de 5 a 50 milímetros, por exemplo, para você utilizar, aqui você vai fazendo a variação, você utiliza em projetos para captura de placas de veículo, por exemplo, ok? Então vamos aqui para um exemplo de uma lente que a gente vai comprar no mercado. Então a gente encontra, aqui quero mostrar antes a distância focal também, né, um resumo como que ficou. Aqui ó, 3 milímetros, a gente está com a lente mais aberta, ó, a gente nota aqui a janela, e aí vai fazendo o zoom, né, variei aqui para 8,5 milímetros, note como aproximou, né, aqui na esquerda está mais longe, tive os carros bem longe, e aqui aproximou, aqui na outra com 15 milímetros aproximou ainda mais, e finalmente aqui com 50 milímetros está bem próximo, ok? Se fosse para capturar a placa de um carro, estaria com esse zoom aqui, mesmo a câmera estando bem longe. Note como ela está distante, estou bem longe do objeto, quase não vejo, mas se eu utilizar o zoom óptico da imagem, né, consigo aproximar aí para fazer uma captura de placa de veículo, por exemplo. Então aqui quando você vai comprar o exemplo de lente varifocal, é uma megapixel, então quando você vai comprar a lente tem que se preocupar também se a sua câmera é megapixel, você compra a lente megapixel, aqui um exemplo da lente da Computar, fabricada lá no Japão, e aqui tem várias coisas que ela indica, tá? A gente vê isso em outras aulas, mas o que interessa agora é a distância focal. Então aqui ela tá marcado aqui ó, de 4,5 a 13,2, ou seja, ela vai fazer essa variação aí, né? Quando está mais um ângulo aberto, está 4,5, está mais longe, e quando eu vou fechando, ela chega a 13,2 e aproxima mais, tá? Ela está diferente dos valores que a gente viu no exemplo agora há pouco que eu mostrei, né? Desde 3 milímetros até 50. Essa está com uma outra variação, está de 4,5 a 13,2, ok? E você pode encontrar também lentes fixas, né? Então a lente fixa aqui, você tem um ângulo fixo, ele não varia. Você compra a lente aí com 2,8 milímetros, 3 milímetros, 6 milímetros. Existem outros valores também. Isso significa o quê? Você comprou de 2,8, ela tem uma abertura bem ampla, ela vê toda uma sala, mas os objetos estão mais longe, estão pequenos na imagem. À medida que você usa uma 3 milímetros, você fecha um pouquinho o ângulo, aproxima mais os objetos. Se utilizar 6 milímetros, fecha o ângulo e aproxima ainda mais, tá? Só que você vai perder certas áreas aí da imagem com 6 milímetros, por exemplo. Você vai perder algumas regiões, aí você não vai estar monitorando tudo. Mas é claro que vai depender do seu projeto, o que você quer fazer, afinal de contas, aí você pode comprar a câmera específica. E se você está na dúvida, aí uma lente varifocal ajuda muito, porque na hora da instalação você pode aí abrir ou fechar o ângulo, ou aproximar ou afastar os objetos aí da visualização. Bem tranquilo assim, ok? Então isso é tudo pelo vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aqui, seu curtir na descrição. Também deixa aí o seu recado. Clica em inscrever no canal se você não está inscrito ainda. Clica no sininho se você não se inscreveu no canal. E também clica no link da descrição para visitar o blog lá e ver os materiais que eu tenho disponíveis lá. Tem cursos, tem guias para baixar lá no meu blog, tá? Então clica aqui no link e vai visitar lá. Então, muito obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!